Olá, senhores. Voltando aqui, ó. Vamos trabalhar com objeto, só que agora objeto urbano. Trabalhamos com enfitêutico, rural, agora vamos trabalhar com urbano. Trabalhando com imóvel urbano, é a mesma situação, porém o imóvel urbano ele tem várias características. Isso é importante. O imóvel urbano, pelo artigo 176, parágrafo 1º, ok? Parágrafo 1º, número 3, a linha B da Lei dos Registros Públicos, ele traz as características necessárias, né, os requisitos necessários para o imóvel urbano. E o imóvel urbano, ele traz lá, como imóvel urbano, as características, primeiro, características segundo, confrontações, terceiro, localização, quarto, área. Você vê que você vai fechando o imóvel. Logradouro. Enumeração. E o último requisito, aí ele fala se houver, que é o cadastro imobiliário. Na prefeitura. Então, senhores, características do imóvel, as confrontações, localização, área, logradouro, numeração e cadastro imobiliário. No imóvel urbano, né, a gente tem lá o conceito que o Código Civil traz, se eu não me engano, no artigo 79, que ele fala que o imóvel, o que é o imóvel, né? E ele fala, são bens imóveis, o solo, artigo 79. Artigo 79 do Código Civil, que ele é bastante abrangente. O professor Vitor já falou o que é bem imóvel em uma das aulas de direitos reais. São bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Ou seja, é bem abrangente esse conceito. Então, tem registrador imobiliário que ele qualifica o imóvel, seja ele urbano, seja ele rural, como terreno. Então, na verdade, ele coloca lá lote tal. E depois ele abre se há ou não há construção nesse imóvel. Né? É uma característica, ou seja, se vai demolir, se vai construir, se vai aumentar por reforma, não importa, ok? Então vamos fazer a qualificação desse imóvel urbano. E aqui no imóvel urbano ele tem uma característica bem legal, bem diferente do imóvel rural. O imóvel urbano, por justo título, menos historinha. Por justo título e absolutamente livre de embaraçar de quaisquer dívidas e ônus reais. É a mesma situação. O alienante é proprietário do seguinte imóvel. Ponto.
Vamos para a qualificação, já direto, sem perder tempo. Na qualificação, o senhor vai colocar lá terreno, situado na rua A, número 10. Olha só, eu estou dando a característica do imóvel, que é terreno. Estou fazendo a localização, que é a situação jurídica desse imóvel, na rua A, número 10, bairro tal, no 10º subdistrito do município e comarca de o qual possui 500 metros quadrados confrontando o senhor começa a perceber o seguinte, que no terreno, no imóvel urbano, eu posso fazer ele de forma completa, confrontando, tal, do lado direito, do lado esquerdo, na frente, aos fundos. Eu olho a matrícula e se eu fechar os olhos, eu vou visualizar o imóvel, né? Assim como a matrícula é isso. Aliás, tem estados que autorizam, como o Rio Grande do Sul, que autoriza o registrador a colocar um croquis do terreno na própria matrícula. Que não é o caso de São Paulo, mas agrega informação ao usuário, né? Que ele que é o beneficiado. No imóvel urbano, você tem uma possibilidade. Lá na Lei 7433, na lei, anotem isso, que isso é mega fundamental. Na Lei 7433, de 18 de dezembro de 85, é a lei que traz os requisitos da escritura pública. Essa lei trouxe, lá no artigo 2º, parágrafo 1º, uma dispensa. Qual dispensa? Dispensa na descrição do imóvel. Então o senhor pode, se o imóvel ele for urbano, né? E os elementos, quais elementos? Os elementos do artigo 176, que são os requisitos da matrícula, né? Ficam dispensados na escritura pública de imóveis urbanos sua descrição e caracterização, desde que constem estes elementos da certidão do cartório de registro de imóveis. Ou seja, se esse imóvel, vamos imaginar, ele não fala que esse imóvel tem que estar matriculado. Ele não fala isso. Ele fala que o imóvel tem que constar da certidão de propriedade. Ou seja, a certidão de propriedade pode ser uma transcrição. Só que essa transcrição, senhores, veja só, tem que constar todos os elementos lá do artigo 176, que é difícil, mas pode acontecer. A transcrição ser bem feita. Né? Geralmente, só os imóveis matriculados é que tem uma descrição mais precisa. Então a gente tem que tomar cuidado. Então aqui dispensa
dispensa a caracterização e descrição. Dispensa. Então, como é que eu vou fazer para situar esse imóvel, para eu poder qualificá-lo na minha escritura pública? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar ele, a situação jurídica dele, ou seja, o que é a situação jurídica? É o endereço. Onde ele está. Imóvel situado na rua A, número 10, bairro tal, 10º subdistrito, município com marca D, ponto. Aí eu coloco. Eu não preciso colocar que ele tem 500 metros. Eu paro na localização, na situação jurídica do imóvel. Situado na rua A, tal, com marca D, aí eu continuo. Cuja descrição está na matrícula número tal do tal registro ou ofício, né? Ofício de registro. Vamos ser técnicos. A Lei 935 fala que o registro é ofício. Ofício de registro de imóveis de tal lugar. Aí vocês vão pensar, nossa, é muito mais simples. Muito mais simples. Mas por quê? Porque a Lei 7433, né, ela quis facilitar. E o parágrafo 1º, ele fala, olha, na hipótese prevista neste artigo, o instrumento consignará, na verdade, o número do registro ou matrícula do registro de imóveis, a sua completa localização, logradouro, número, bairro, cidade e estado. E os documentos constantes lá do parágrafo 2º do artigo 1º, que na verdade ele está falando do ITBI, ele está falando das certidões de feitos ajuizados, que a gente vai tratar em outro momento. Mas fundamentalmente, o imóvel urbano, ele é mais simples de você qualificá-lo. Ok? Isso aqui é importante. Seja ele apartamento, seja ele um terreno, seja ele uma vaga de garagem, não tem problema. Ok? Então, um detalhe que eu tenho que falar para o senhor, que é fundamental. No momento que você pegar uma matrícula, vai imaginar que no problema que o examinador coloca para o senhor, ele coloca assim, olha, o imóvel tem a sua descrição original na rua A, número 10, blá, blá, blá. Porém, o decreto número tal da prefeitura alterou o endereço do imóvel para Rua Vitor Kimpel, número 10. Ou, ele não vai falar, ele vai falar só da rua. A rua A, anteriormente, pelo decreto número tal, agora é Rua Vitor Kimpel. Ou seja, o que ele quer dizer para o senhor? Ele quer dizer para o senhor o seguinte, que o senhor não tem que colocar aqui, ó, o imóvel hoje encontra-se situado na Rua Vitor Kimpel, entre parênteses, antiga Rua A. Não precisa disso. Se ele te der informação que a Rua A mudou de nome, você pode pôr direto. Ok? Tem muita gente que coloca Rua Vitor Kimpel, entre parênteses, antiga Rua A. É necessário? Não. Se eu colocar está errado? Não. Ok? Na verdade, você vai colocar mais informações que não tem necessidade porque está na matrícula.
Porém, caso a pessoa que esteja comprando, você queira dar essa informação, não tem problema nenhum, ok? O que você coloca a mais não vai te prejudicar, evidentemente. Um outro detalhe, isso é questão registral. Lá no artigo 167, inciso 2, a linha 13, se eu não me engano, artigo 167, inciso 2, o item 13, se eu não me engano, lá na 6.015, ele fala o seguinte, que essa averbação do domicílio, essa averbação do 167, cadê o 167, inciso 13, isso, ex officio, os nomes dos logradouros. Essa averbação do nome do logradouro, ela é ex officio, hein? Ela é feita de ofício pelo registrador, que pode vir a pergunta no concurso. Quanto será cobrado da parte do adquirente ou do alienante a averbação do número da rua, do nome da rua? Porque aqui só fala de logradouro, não fala de numeração. Aí você vai falar, é gratuito, porque é ato de ofício. O registrador deveria ter feito e não fez. Se não fez, terá que fazê-lo. Ok? Senhores, um outro detalhe importante. Vamos imaginar que no problema que caiu para os senhores, esse imóvel, ele seja vendido parte ideal, 50%. Se vender 50%, o senhor vai colocar lá o imóvel por justo título e absolutamente livre de embaraçar de qualquer dívidas, dúvidas, ônus reais, bababá. O alienante é proprietário de 50% do referido imóvel, ou seja, a descrição do imóvel, ela não muda nunca. Ela sempre será aquela constante da matrícula ou da transcrição. Cumprimento do princípio da especialidade objetiva lá do registro de imóveis, artigo 176, ok? Isso é importante. Então não importa se o sujeito vai vender 100%, se o sujeito vai vender 50%, não tem problema nenhum, ok? Uma outra situação que eu preciso falar para os senhores é do imóvel urbano decorrente de incorporação imobiliária. Esse imóvel urbano decorrente de incorporação, tá difícil de apagar, Netinho. Meu Deus do céu. Você passa aqui. Senhores, quando o imóvel ele decorrer de incorporação imobiliária, aí a gente, no momento que eu for fazer a transmissão, vou imaginar que eu estou fazendo a transmissão de parte, de fração ideal do imóvel. Olha como é que fica a descrição. A descrição fica assim, bem facilzinho, para a gente ir para casa feliz. Imóvel, o seguinte imóvel, 2 pontos. Fração ideal de % do terreno vinculado ao futuro apartamento número. Só que aqui eu tenho que escrever apartamento número, o qual estará localizado no 10º andar
do bloco 1, denominado edifício Batista Júnior, integrante do condomínio residencial Netinho de Paula. Olha só que coisa linda. Olha que coisa linda isso aqui. Senhores do céu. Se o imóvel ele for urbano, decorrer de incorporação imobiliária e for a venda feita na planta, o senhor vai ter que escrever assim. Senhores, tomem, pelo amor de Deus, fração ideal de X, porque o que o senhor está comprando não existe ainda. Isso aqui não existe. Então é fração ideal de tanto do terreno vinculado ao apartamento tal. Cumpriu o princípio da especialidade objetiva. Aí eu vou descrever o apartamento, o qual estará localizado em tal andar do bloco 1, denominado Batista Júnior. O Batista Júnior adora encher o nosso saco aqui, meu e do professor Vitor, integrante do condomínio residencial Netinho de Paula. E o Netinho, gente boa, vocês vão conhecer o Netinho. O Adriano, pode até colocar aqui Adrianão. Nosso novo companheiro aqui, o Carlão, que tá indo embora, canalha, tem problema. Netinho de Paula. Porém, não vamos esquecer, esse apartamento aqui, o senhor tem que qualificá-lo, hein? Qualificar. Então, vamos continuar. Futuro apartamento, estará localizado em tal andar, do bloco 1, denominado tal, cuja descrição ou características será tantos metros quadrados de área útil, tantos metros quadrados de área comum, tantos metros quadrados de área total. Qualificou o imóvel decorrente de incorporação imobiliária. Ou seja, nesse caso, mesmo que o imóvel seja urbano, o senhor não pode qualificá-lo de forma só de localizá-lo. Por que não? Porque mesmo que ele esteja na matrícula, você tem que fazer as suas vinculações de área. Ok? Porque esse imóvel ainda, ele não tem matrícula própria. Ele decorre da matrícula mãe. Ah, mas o projeto já está dizendo lá. Isso, já está dizendo. Acontece o seguinte, que a pessoa que for verificar, se o imóvel ele tiver várias frações ideais, ele vai mudar. Como ele não existe ainda, é uma ficção jurídica. Isso aqui é princípio da informação. Princípio da informação lá decorrente do CDC. Se o senhor não colocar, o senhor pode ter problema, porque a pessoa pode falar assim, ah, mas a minha fração ideal era tanto, meu imóvel não era esse, era outro bloco. Ou seja, o senhor tem que ser minucioso aqui, entendeu? Princípio da informação. Senhores, eu espero que os senhores tenham muito sucesso, treinem a redação. Ah, na dúvida eu quero descrever o imóvel inteiro. Pode? Pode, não tem problema nenhum. Mas tomem cuidado, ok? Muito obrigado. Batista Júnior, muito obrigado. Netinho de Paula, muito obrigado. Doutor Adriano, muito obrigado. Carlão, dá pros inferno, que ele vai embora, vai nos deixar, a gente vai ficar com saudade dele. Um abraço, até mais.